Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, vem sobre nós mais uma vez, a partir da palavra agora, Deus. Fala conosco, fala aos nossos corações, nos coloque neste caminho aonde possamos ver o Senhor. Então toque nos nossos olhos, Deus, no nome de Jesus. Use a Cláudia, Pai, que o Senhor possa falar através dela e os nossos corações captar e receber a mensagem para esse momento. Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, que a paz de Jesus seja com todos. A gente teve ontem, como o Saulo falou aqui, falando sobre vocação. A gente falou um pouquinho sobre como nós, como cristãos, somos acostumados a olhar para o mundo de uma maneira muito separada. A gente entende que a Bíblia, ela fala de coisas espirituais, ela fala do meu espírito, do meu caráter, só dessas coisas. Ela não tem, a gente não costuma olhar para a Bíblia e procurar o que ela fala sobre o meu trabalho como professora, por exemplo. Hoje eu trabalho como missionária, mas trabalhei alguns anos como professora de história no ensino fundamental e médio também, como professora de inglês. E no momento que a gente separa, a gente acaba alienando Deus de toda a realidade que a gente vive de segunda a sexta. Porque de segunda a sexta, todos nós estamos na nossa atividade profissional. De 8 da manhã e 6 da tarde, a gente está no trânsito, a gente está no escritório, a gente está na escola, está na academia, está fazendo o nosso trabalho. E a gente, muitas vezes, não tem uma intencionalidade em estar trazendo os princípios do reino de Deus ali dentro. A gente mantém nossa moral pessoal, a gente mantém o nosso tempo de oração quando aparece uma dificuldade, mas diariamente, de estar ali o tempo todo intencionalmente vivendo o reino de Deus, é fácil a gente esquecer. Porque a gente é acostumado a pensar o mundo em termos de secular e sagrado. Então, a gente falou sobre isso ontem, e a gente falou sobre como a gente, como cristão, a gente tem aqui nesse livro, não somente princípios para a minha espiritualidade, mas eu tenho aqui uma narrativa, uma história, que ela me ensina a olhar para todas as coisas no mundo. Nós somos seres humanos, nós somos seres simbólicos, nós precisamos de histórias, para dar sentido para a nossa vida. E a gente tem várias narrativas aí fora da igreja. Você tem narrativas que dizem que o mundo é um campo de luta, e que a gente tem que lutar, e que a gente tem que batalhar, e uma classe está lutando contra a outra, e a gente tem que tomar uma postura, uma atitude em relação a isso. E se eu entendo que o mundo realmente está numa batalha, uma luta de classes, eu vou me engajar nisso, eu vou buscar fazer uma revolução. Tem outras narrativas que entendem que tudo aquilo que tinha que acontecer já está definido, já está escrito. E aí as pessoas elas buscam ler o zodíaco para ver o que vai acontecer, elas acreditam em destino, acreditam que tudo está traçado e que não tem nada que elas possam fazer para mudar a maneira como elas vivem, a situação na qual elas vivem. Isso também é uma narrativa, uma história que conta sobre como o mundo funciona. E da maneira como eu acredito que o mundo eu vou interagir com ele. Mas nós cristãos também temos uma história. E a gente sabe que essa história aqui é a história verdadeira. É a história que me ensina realmente como interagir com o mundo, com a pessoa que está do meu lado, com o meu trabalho, com a sociedade, comigo próprio. E essa é a história da Bíblia. É uma história que ela tem 4 capítulos principais. O primeiro dele é a criação. Quando o Senhor criou todas as coisas, Ele criou esse universo, Ele nos criou e criou tudo isso e Ele disse que era muito bom. Então, a gente sabe que Deus criou esse universo físico, material, como algo bom. Só que a gente sabe que a história não para aí. Depois disso, o homem escolheu pecar. Seduzido pela serpente no jardim, ele escolheu seu próprio caminho, pecar. E aí, a queda, que a gente chama, entrou no mundo, que é o 2º capítulo dessa narrativa. E a gente aprendeu muito sobre isso, sobre como a queda influenciou todas as áreas da nossa vida. Influenciou nós pessoalmente, todos os nossos relacionamentos, toda a nossa interação com a criação, com a sociedade, com a família, com tudo. E aí a gente passou a viver nesse mundo bom criado por Deus, só que ao mesmo tempo um mundo caído, um mundo corrompido. E um mundo que está separado de Deus, um mundo que não mais funciona de acordo com a vontade de Deus, com a maneira que Ele planejou para que funcionasse. Só que Deus, sendo bom e misericordioso e fiel, Ele veio, Ele próprio, Deus, Ele se encarnou como ser humano, o Filho eterno se encarnou em Jesus Cristo, e Ele veio para nos redimir. Ele veio entregar seu sangue para nos salvar do nosso pecado, da nossa separação de Deus. E Ele nos reconciliou com Deus através da cruz, e Ele ressuscitou. E Ele
ele falou conosco, né, que somos reconciliados seus discípulos, e ele nos disse que a gente deveria levar essa reconciliação adiante para toda criatura, para pregar ela, né, em todas as nações, e a gente deveria também buscar promover a redenção de todas as coisas. Isso é o que está falando em Romanos 8. E a gente se encontra nesse momento, nesse capítulo, o terceiro capítulo da história, que é a redenção. Né? Nós estamos vivendo aqui no mundo bom, criado por Deus, mas um mundo caído também. E nós estamos aqui reconciliados com Deus. Todos nós aqui, um dia, eu creio, nós escolhemos realmente obedecer ao Senhor, ouvir a sua voz, andar com Ele, e nós andamos com Ele, temos um relacionamento com Ele. E a partir desse relacionamento, nós vamos levar realmente a graça de Deus e mostrar como o reino de Deus é para todas as pessoas ao nosso redor, para a sociedade ao nosso redor. E o fruto disso vai ser transformação. E a gente está aguardando, porque a história não para aqui. Ela tem um quarto capítulo, que é a consumação de todas as coisas. É o dia em que Jesus vai voltar. E ele prometeu que voltaria, ele vai voltar. Ele prometeu que ele julgaria todo o mal. E ele enxugaria dos nossos olhos toda a lágrima. Ele tiraria toda a tristeza, toda a dor, toda a doença. Tudo isso que a gente experimenta aqui, que é fruto da queda. Um dia, quando ele voltar, ele vai abolir por completo. E a gente vai reinar com ele, viver com ele para sempre, numa nova criação, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, essa é a nossa história. É uma história de esperança e é uma história que motiva a gente também a viver de uma maneira diferente. Porque se eu vivo hoje e se eu estou num mundo que está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, um mundo que está aguardando a redenção, e Deus me reconcilia com Ele para que eu seja alguém que vai e leve a redenção, então eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho uma missão a cumprir. E isso não é só para quem é pastor, isso não é só para quem é missionário. Porque a gente tem um pensamento dividido, muitas vezes a gente quer servir a Deus e a gente ama o Senhor e fala, eu quero servir a Deus com toda a minha vida, com tudo que eu sou. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou servir a Deus com toda a minha vida? Eu vou virar pastor, eu vou para o seminário. Ou então eu vou para Jocum, vou virar um missionário. E muitas vezes a gente entende que essa é a maneira de eu dedicar minha vida a Deus. E eu já ouvi muita gente chegando comigo e falando isso, né? Eu quero servir a Deus, eu quero ir para Jocum. E aí eu penso, às vezes eu não falo, né, para ser educada, mas eu penso, irmão, você não está servindo a Deus ainda? Até hoje você não está servindo a Deus? Você tem que ir para Jocum para servir a Deus? Não, irmãos, eu não acredito nisso. E a gente aprendeu sobre isso tudo ontem. A gente começou a verificar como. A gente fez um estudo bíblico ontem à tarde sobre como que Deus ele me ensina a servi-lo integralmente na área que Ele me colocou para servir. De acordo com a minha profissão, de acordo com o meu chamado vocacional, no sentido da profissão, do trabalho realmente. E a gente procurou princípios bíblicos, né? Alguns artistas, algumas pessoas que trabalham com beleza, com arte, estavam lá ontem, aprenderam sobre isso. Pessoas que trabalham com cuidado de pessoas, na área da medicina, cuidado de saúde, psicologia, na área de cozinha, de restaurante, hotel, tudo isso. A gente teve pessoas na área de tecnologia, de ciência, de pesquisa, né, de produção de conhecimento. E cada uma dessas áreas, a gente foi estudar a Bíblia e ver quais são os princípios que tem aqui nesse livro, né, que ajudam a gente a entender como viver hoje, como viver à luz dessa história bíblica, como viver à luz dessa narrativa, que me diz que eu estou aqui nesse tempo presente, eu tenho uma missão a cumprir, eu sou um filho de Deus, portanto, eu estou aqui para promover a reconciliação de todas as coisas com Deus e eu estou aguardando o dia que Ele vai voltar e tornar essa reconciliação plena e completa. Então, isso foi o que a gente viu ontem. Eu acabei de dar para você um resumo, né, do nosso estudo ontem. E hoje a gente vai terminar, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre como a gente vive a nossa vida presente, no dia a dia, de segunda a sexta, né, no trabalho, de 8 às 6, no trânsito, com a família. Um momento que a gente perde a paciência com o filho, com o aluno, momento em que oferecem para a gente um suborno no órgão público que a gente trabalha, e daí por diante. Como é que a gente vive a nossa vida diária à luz disso tudo? Eu queria falar um pouquinho sobre o testemunho que a gente, como filho de Deus, a gente dá integralmente em todo o tempo. A nossa vida, ela é o tempo todo, é como se fosse um sinal, uma seta, apontando para Deus, mostrando quem Deus é. E dependendo da maneira como eu vivo, as pessoas vão entender algo sobre Deus. Se eu vivo, se no meu trabalho, eu vou falar muito da minha realidade porque eu fui professora, então se eu na minha sala de aula, se eu tenho alunos preferidos em vez de outros, as pessoas vão olhar para mim, vão saber que eu sou cristã e vão ver que, aparentemente, o Deus que essa pessoa serve é assim. É um Deus que tem preferidos, não é um Deus que olha
para todos. Né? Se eu for uma pessoa que não tem paciência com os alunos, as pessoas vão olhar para mim e pensar, olha aí uma cristã, não tem nem paciência. O que vão entender sobre o meu Deus a partir da minha atitude? Se eu não for ética, se eu falar de uma maneira, expor alunos, se eu fizer alguma coisa, expor meus superiores, diretores, coordenadores, meus alunos vão entender, olha aí essa pessoa, é fácil. Esses cristãos, eles expõem uns aos outros, eles agem de maneira antiética. E dessa maneira, irmãos, infelizmente, a gente tem visto o evangelho chegar em muitos lugares, mas ele aparentemente não traz mudança nenhuma para o local onde ele está. A gente nunca teve tanto evangélico no Brasil. E a gente nunca teve tanta violência no Brasil. E aparentemente nunca teve tanta corrupção. E aparentemente nunca teve tanta família destruída. Tanta gente solitária, tanto suicídio, até dentro da igreja. E aí a gente tem que se perguntar exatamente que evangelho é esse que a gente está vivendo. E será que a gente está vivendo o evangelho realmente? Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. A gente vai ler vários trechos bíblicos. Eu queria pedir para você ficar com a sua Bíblia a postos. Então, Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6 fala assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarão aos filhos de Israel. A gente vai ler outra escritura em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículos de 9 a 12. 1 Pedro 2, de 9 a 12. Fala assim a Escritura. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiqueis a Deus no dia da visitação. Essas duas escrituras elas são bem parecidas, e na verdade Pedro está se referindo àquela escritura de Êxodo quando ele escreve isso aqui. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho essas duas escrituras, porque eles são dois momentos bem diferentes da história. Né? No primeiro momento, em Êxodo, o povo de Israel acabou de sair do Egito. O povo de Israel, eles nasceram naquela terra, eles nasceram no Egito. Tudo que eles conheciam do mundo era aquela realidade de escravo no Egito. Só que aí, em algum momento, o Deus do antepassado deles, Abraão, ele intervém e visita aquele povo e usa Moisés para libertar aquele povo dali com grandes sinais e maravilhas. E agora esse povo está no deserto. E Deus fala para eles, se vocês obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem, então vocês vão ser meu povo, minha propriedade exclusiva entre todas as nações. E ele usa essa expressão. E a gente gosta de colocar isso em camisetas, né, em adesivos, tudo mais. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, sou povo de Deus, nação santa, raça eleita. A gente gosta disso, só que a gente às vezes não percebe a situação em que está sendo falada essa palavra. E para o povo de Israel, era uma situação que eles tinham acabado de ser desarraigados da casa dele, daquilo que eles estavam acostumados, a cultura egípcia, que era aquela que eles tinham crescido e que eles tinham aprendido a viver e a amar. Eles foram desarraigados daquilo e eles estavam no deserto agora. Eles tinham sido prometidos uma terra, eles tinham sido prometidos um lugar, uma outra pátria. Só que eles não sabiam que lugar era esse. Eles não tinham ideia. Eles estavam andando no deserto, perambulando, sem saber exatamente para onde estão indo, pela fé. E eles deixaram para trás tudo aquilo que eles conheciam. Essa era a situação do povo de Israel. Era um momento que eles tinham sido arrancados de uma pátria e tinha sido prometido outra, mas ainda não estavam lá. E da mesma maneira, Pedro, ele está escrevendo a carta dele para os cristãos na região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E esses cristãos estavam passando por perseguição.
O tempo em que Pedro escreve já é na época do Império Romano, e o Império Romano moveu muitas perseguições contra os cristãos. E esse momento que Pedro escreve a carta dele, a primeira carta que a gente tem na Bíblia, é um momento que esse povo está passando por uma perseguição intensa. E Pedro se refere lá em Êxodo, porque ele aparentemente escreve para judeus cristãos essa carta. E os judeus cristãos conheciam essa escritura lá de Êxodo. E ele está falando para eles a mesma coisa. Vocês foram desarraigados dessa pátria, desse mundo presente. Vocês têm uma pátria celestial. Vocês também, assim como o povo de Israel, vocês estão nesse momento de transição, de peregrinação, que você está saindo, você não é mais parte da cultura desse mundo, da estrutura desse mundo, você não é mais parte disso aqui, dessa cultura local que rege e que nos conduz. Vocês são parte de outra pátria, uma pátria celestial para a qual vocês estão se dirigindo. Quando Pedro faz essa referência, os leitores dele, que são judeus, que conhecem a Torá, eles sabem do que ele está falando. Né? Então, assim como o povo de Israel tinha sido arrancado do Egito e estava indo para Canaã, assim esses cristãos judeus, aqui do primeiro século que Pedro está falando, eles tinham, através de Jesus, aceitando Jesus como seu Messias, eles tinham rompido com toda aquela estrutura mundana ao redor deles. Eles, apesar de morarem na Capadócia, em Bitínia, em Ponto, eles não eram parte daquilo somente. Eles não estavam submetidos àquela cultura da sua região, à cultura do seu império romano. Eles tinham uma outra pátria, para a qual eles também estavam caminhando. E outra semelhança que tem entre esses dois momentos é que a gente tanto Êxodo quanto Pedro, 1 Pedro, está falando para um povo que é forasteiro, eles são peregrinos. O povo de Israel, eles estavam peregrinando no deserto. E um peregrino é um estrangeiro, você reconhece na hora. Né? Se entrar aqui um estrangeiro, você vai ver pela aparência dele, muitas vezes, né? Geralmente o pessoal que vem da Europa, Estados Unidos, é bem branco, olho azul, cabelo claro. Né? Você vê alguém da África, é bem negro também, tem características diferentes. Você vai ver pelo comportamento da pessoa, pela língua da pessoa, pela maneira como a pessoa se comporta, que ela é uma estrangeira. Não dá para você se esconder quando você é um estrangeiro. Como Saulo falou, eu morei alguns anos na Europa trabalhando lá com o Jocum, e era muito. No início, eu morei na Alemanha, eu não falava alemão. E era muito difícil, é uma língua muito complicada de aprender. E para mim era muito vergonhoso, porque às vezes você estava no local e as pessoas falando e rindo, e eu não entendia nada, e eu não podia nem disfarçar. Uma vez eu estava indo para um local, eu ia encontrar com uma amiga numa outra cidade, peguei um trem, e teoricamente o trem ele ia direto, de onde eu estava até o local que eu deveria chegar. Aí, a certo momento, antes do lugar que eu deveria descer, para o trem, e todo mundo sai. E eu fico, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque não era minha parada ainda, eu não sabia se o trem ia continuar. Quando eu vi o trem ficando vazio, eu falei, eu vou junto, eu não sei, porque tinham avisado. O sistema de som do trem avisou o que estava acontecendo, e todo mundo que estava ali entendeu, menos eu. Só que assim, eu falei, Jesus, me guarda, que eu não sei o que eu estou fazendo. E eu fui junto com todo mundo, para onde todo mundo estava indo. Todo mundo entrou em outro trem e seguiu. E graças a Deus era aquilo mesmo. Tinha tido um problema na linha, e o trem, todo mundo tinha que mudar para o outro para poder seguir na linha férrea até chegar ao local que eu ia. E graças a Deus eu não me perdi. Mas por um instante eu fiquei apavorada, com medo de me perder no meio da Alemanha, numa vilinha, que eu não conhecia ninguém, sem muito dinheiro e sem saber falar a língua. Foi um pouco pavoroso. E o estrangeiro ele não tem como se esconder. Todo mundo sabe que ele é estrangeiro, que ele vai fazer uma cara assim de desamparado, de desespero. Quem já foi estrangeiro sabe como é que é. E assim, e da mesma maneira, o povo de Israel ele era estrangeiro naquela terra. Enquanto eles perambulavam pelo deserto, eles encontraram com vários povos diferentes, os amalequitas, os moabitas. Tal. A Bíblia fala que eles encontraram o rei Og, o rei Seom e vários outros que guerrearam contra eles, porque aquelas pessoas elas eram hostis aos peregrinos e aos estrangeiros. Da mesma maneira, o povo, a igreja que Pedro está escrevendo, eles também estavam sofrendo hostilidades, porque eles também eram peregrinos, eles também eram forasteiros. E o forasteiro ele está distante da sua pátria real, ele está distante do seu lugar de origem. E aqui esses cristãos de 1 Pedro, eles estão também caminhando, eles não são parte daquela cultura local, daquele reino local, eles não pensam da mesma maneira, não vivem da mesma maneira, eles estão buscando a sua pátria celestial. E eles são reconhecidos pelos outros como estrangeiros, como alguém que não é igual a eles. Então as pessoas no primeiro século olhavam para esses cristãos judeus aqui e viam, ele é diferente, ele não é parte de nós, ele não serve os mesmos ídolos, ele não come a mesma comida, eles não agem da mesma maneira. E o que é interessante, irmãos, que no registro da história da igreja,
isso foi uma das coisas que mais atraiu as pessoas para Jesus. Quando você tinha praga em uma cidade, isso era muito comum, você ter epidemias e pragas, os cristãos eram os únicos que ficavam e que cuidavam dos seus. E não somente dos seus, mas também dos seus inimigos, aqueles que os perseguiam. E através desse testemunho, agindo de maneira tão diferente, as pessoas ficavam chocadas. E o que tem? Por que eles são tão diferentes? Por que eles agem de maneira tão diferente da nossa? Ao ponto de que a gente tem um registro histórico de um imperador, se não me engano, é Vespasiano, que ele escreveu que os cristãos eles estão se espalhando como praga, eles até cuidam dos próprios doentes e dos outros. Então, isso foi reconhecido pelo próprio imperador romano, que havia um povo diferente, havia um grupo de forasteiros no meio do império. E o império era composto de vários povos. O império não era uma coisa homogênea, haviam vários povos diferentes, mas tinha aquele povo que era diferente de todos os outros povos. E esse povo se destacava pelo comportamento deles de peregrino e de forasteiro. E eles chamaram a atenção. E aí o texto também fala para a gente, né, que eles deveriam representar. Né, ele fala sobre ser intencional, no sentido de representar, de ser diferente. Porque o estrangeiro, ele às vezes vive num local diferente, mas ele não tem a intenção de ser diferente. Às vezes ele quer se esconder. Só que Pedro, e lá no relato de Êxodo também, eles falam sobre ser intencional, no sentido de ser diferente. Né, no livro de Deuteronômio 4, versículos 5 e 8, a gente vai ler. Deuteronômio 4, capítulo 4, versículos 5 e 8. Ele fala sobre isso. Deus está dando ordens para o povo de como eles devem agir, sobre como agir como um estrangeiro, sobre ser diferente dos povos no meio do qual eles estão caminhando. E ele fala por que eles devem ser como estrangeiros, que eles devem ser intencionais. E Deuteronômio 4, de 5 a 8, fala assim: Eis que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, foi intencional. Ele queria que aquele povo se destacasse no meio daquele deserto, no meio daqueles povos diferentes. Que as pessoas vissem que aquele povo tinha um Deus justo, que aquele povo tinha um Deus bom, que aquele povo tinha um Deus de amor. Isso foi totalmente intencional. E quando Pedro fala aqui também, ele diz: exorto-vos como forasteiros e peregrinos que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então aqui Deus está falando tanto para o povo de Israel quanto para essa igreja aqui do primeiro século, que eles devem ser diferentes, porque a maneira como eles vivem, a maneira como eles agem, a maneira como eles interagem com os outros, a maneira como eles trabalham, a maneira como eles fazem guerra, a maneira como eles tratam seus escravos, a maneira como eles tratam as mulheres, a maneira como eles comem, a maneira como eles limpam o seu arraial. Tudo isso vai falar para os povos ao seu redor quem Deus é. A gente não vive para nós mesmos. Nós não vivemos para nós mesmos. Esse mundo é um mundo maravilhoso que Deus nos deu, mesmo caído, mas o desfrutar desse mundo não é um fim em si mesmo. A gente aprendeu ontem sobre princípios bíblicos para a gente estar aplicando na nossa vida profissional. A gente aprende aqui na igreja todo domingo sobre princípios bíblicos para a nossa vida pessoal, familiar, para todas as áreas. Só que nenhuma dessas coisas é um fim em si próprio. A nossa vida, ela fala de quem Deus é. E o mundo está aguardando, a criação está aguardando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. E a nossa vida, ela deve ser algo que revela para os outros quem Deus é. As pessoas têm que olhar para mim e ver como é que é o reino de Deus, e ver como Deus é. Isso é uma responsabilidade muito grande. Nós não somos somente peregrinos, mas nós somos embaixadores. E essa é a palavra que Paulo escolhe para falar em 2 Coríntios 5, de 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Paulo ele fala que nós somos embaixadores, a nossa vida ela tem um propósito.
A maneira como você trabalha tem um propósito. A maneira como você limpa a sua casa tem um propósito. A maneira como você trata seus filhos tem um propósito. A maneira como você estuda para as provas tem um propósito. A maneira como você cuida da sua aparência tem um propósito. E o propósito não é você mesmo, não é a sua satisfação, não é a sua própria plenitude. É a glória de Deus, é a honra dele, é ele ser revelado e honrado pelos povos. Em 2 Coríntios 5, 18 a 20, ele fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É para isso que nós vivemos, irmãos. É para isso que a gente paga os nossos impostos, ainda que às vezes sejam injustos. É para isso que a gente perdoa o cônjuge, perdoa o irmão, o amigo. É para isso que a gente trata os outros bem no nosso local de trabalho. É por isso que a gente se dispõe a andar a segunda milha com um colega de trabalho que não faz o bem para a gente, com um aluno que é ruim, com um chefe que é detestável. É para isso, é porque a gente é embaixador. Um embaixador numa terra estrangeira, ele promove a cultura da sua pátria. Ele promove aquilo que é interessante, ele promove negócios, ele promove o seu país, a sua pátria, ali no meio daquela terra estrangeira. E a gente vive nesse mundo aqui, que está aguardando a redenção, que está aguardando Jesus voltar, está aguardando a regeneração de todas as coisas. A gente está aguardando esse mundo vir aqui se manifestar. E até lá, nós somos uma embaixada desse reino que vai vir. E nós intencionalmente precisamos, em todas as coisas que fazemos, estar sendo intencionais em mostrar quem esse Deus é e que reino é esse que nós estamos aguardando. A mostrar que esse Deus é bom, a mostrar que Ele é fiel, a mostrar que Ele é misericordioso, a mostrar que Ele é um libertador, mostrar que Ele é justo, Ele é honesto. Quando as nações olhassem para Israel, a maneira como eles vivessem de acordo com a lei de Deus, eles iam ver que aquele povo era muito diferente deles. E eles iam entender que aquele era um povo de Deus, era um povo superior, era um povo que tinha algo que eles não tinham. Da mesma maneira, quando a gente vive hoje para o Senhor, em todas as coisas que a gente faz, quando a gente é intencional em tudo que nós fazemos, a gente entende que é embaixador e que na maneira como eu lido com a minha empresa, na maneira como eu lido com os meus negócios, com a contabilidade, com a minha burocracia, com a maneira como eu produzo minha arte, com o nível de dedicação que eu dou aos meus filhos, em tudo aquilo que eu faço, eu estou mostrando para o mundo, eu estou mostrando para os meus vizinhos, para as pessoas ao meu redor, quem é Deus, como é a cultura do reino dele, quem ele é. Só que não para aqui ainda. Além disso, os 2 textos que a gente leu, eles falam que nós somos um reino de sacerdotes. Um sacerdote, o que é um sacerdote? A gente hoje não tem tanto isso, mas nessa época, o sacerdote ele era alguém que representava um Deus, ele era intermediador, um intermediário, entre um determinado Deus e o povo. Então, ele falava em nome daquele Deus que ele representava para o povo. Ele dizia qual era a vontade daquele Deus, como aquele Deus era adorado, como sacrificar para ele. E não somente isso, mas ele também representava o povo diante daquele Deus. Então, ele fazia sacrifícios por aquele povo, perante aquele Deus, pedia perdão, pedia coisas, pedia bênçãos. O sacerdote é esse intermediário entre o povo e Deus. Nós que conhecemos a Jesus, nós já somos reconciliados com Deus. Entre nós e Deus não existe intermediário nenhum. Mas nós somos chamados de um reino de sacerdotes. Porque nós todos aqui, irmãos, somos intermediários entre o Deus Criador, que criou os céus e a terra, que enviou Jesus e que está voltando para tomar posse daquilo que é dele, e o povo que está aí, as nações que não conhecem a Ele e que ignoram a existência dele, ignoram quem Ele é, o caráter dele, que não o conhecem. Nós somos sacerdotes, todos nós, não é só o pastor, não é só os líderes da igreja, o líder de grupo pequeno, o líder de estudo bíblico, de escola dominical, os missionários da Jocum. Não é, somos todos nós. Todos vocês que estão aqui sentados em uma cadeira dessa, você é um sacerdote. Você é alguém que representa a Deus perante esse mundo. E alguém que clama a Deus por esse mundo. Você é essa pessoa que intercede, que está aqui sendo um intermediário entre esse mundo que desconhece a Deus e o Deus que é o dono desse mundo.
E a nossa vida ela tem que falar isso, a nossa vida tem que ser essa vida de sacerdócio, tem que ser essa vida de reconciliação, que reconcilia as pessoas com Deus, que reconcilia o seu trabalho com Deus, reconcilia as suas práticas empresariais, a sua família, a maneira como você conduz sua família a Deus. Deus ele é o Senhor de toda a terra e tudo que nela são pertence ao Senhor. E a gente, nós somos os sacerdotes que vão estar promovendo essa reconciliação, isso cabe a nós. Lutero, ele, quando fez a Reforma Protestante, uma das principais doutrinas que ele trouxe, que foi revolucionária, foi a do sacerdócio universal de todos os santos. Foi justamente isso, porque na época as pessoas achavam que dependia de um pastor, dependia de um padre, dependia de um sacerdote para reconciliar com Deus, dependia da igreja. A igreja era vista como aquela reconciliadora, mas nós, irmãos, agora a gente entende isso, que cada um de nós é um sacerdote. Você é um sacerdote no seu lugar de trabalho, você é um sacerdote na sua casa, na sua vizinhança, em todo lugar que você vai, na maneira como você estaciona o carro em lugar proibido ou permitido, a maneira como você paga os impostos ou não. Em tudo, irmãos, em tudo. Toda a sua atitude, a menor que seja, da hora que você acorda, à hora que você deita e durante o seu sono. Isso tudo tem que falar de quem Deus é, isso tudo tem que ser uma atitude de sacerdócio. Só que aconteceu um problema também, tanto aqui em Êxodo quanto em 1 Pedro. A gente sabe que Israel falhou em ser embaixador de Deus. Israel falhou em ser uma nação de sacerdotes, eles falharam no papel deles como peregrinos. A gente sabe que à medida que eles foram andando no deserto e eles entraram na terra de Canaã, eles foram se corrompendo. Em vez de eles manterem a cultura do reino de Deus, manterem a lei que Moisés tinha dado para eles, serem fiéis em cumprir aquela lei, a identidade deles, de povo de Deus, ela se diluiu. Ela se misturou com a cultura dos povos ao redor deles. Ou seja, ele foi se diluindo, aquela identidade, aquele conhecimento de Deus, o seguir a lei de Deus, isso tudo foi ficando cada vez mais ralo, ao ponto que lá quando o rei Josias está reinando, tinham até esquecido que a lei existia. E um belo dia, acidentalmente, encontraram no meio do templo um livro e descobriram que era a lei. E aí se desesperaram, porque se diluíram tanto. Eles aprenderam a pensar com o povo da terra, aprenderam a pensar com os cananeus, aprenderam a adorar Baal, aprenderam a adorar Astarote, aprenderam a adorar todos os deuses dos cananeus, aprenderam a oferecer seus filhos para Moloque. Eles aprenderam tudo aquilo, a viver da maneira como os povos ao seu redor viviam. Ou seja, eles pararam de ter uma cosmovisão dada por Deus e passaram a ter uma cosmovisão, uma identidade, uma cultura moldada pela cultura ao redor deles. E, da mesma maneira, Pedro está lembrando os israelitas, os judeus cristãos aqui, e encorajando eles para que eles não cedam a essa tentação de serem seduzidos pela cultura ao seu redor. E a gente falou também um pouco sobre isso ontem. A gente vive hoje, a nossa mente, muitas vezes, ela é formada pelo mundo ao nosso redor. Paulo fala em Romanos 12, que ele está falando para cristãos, que eles devem renovar a sua mente. Ele não está falando isso para quem é novo convertido, ele está falando para quem é cristão já faz tempo. Renove a sua mente. Não deixe os seus pensamentos serem adequados à cultura mundana, aquilo que o mundo fala. E muitas vezes a gente, como cristão, por a gente ter uma visão da Bíblia só como um livro de espiritualidade, a gente acaba se deixando levar, se deixando influenciar pela cultura ao nosso redor. A gente começa a se preocupar em arranjar um emprego que paga mais, que dá mais dinheiro. A gente começa a se preocupar em casar com aquela pessoa só porque ela é muito bonita. Não tem nenhum problema, gente, ser bonito nem ganhar dinheiro. Mas quando essas coisas se tornam fins em si mesmos e quando elas são o alvo final e não a glória de Deus, tem alguma coisa errada. Porque se eu sigo a Deus, meu propósito final em todas as coisas é a glória dele e não minha autossatisfação. Mas o mundo pensa assim. E às vezes a gente batiza os pensamentos do mundo e traz para dentro da igreja. Em todo lugar hoje se fala muito de teologia da prosperidade. O que é isso? Senão um culto a Mamon, que é comum na nossa sociedade capitalista selvagem, batizado e trazido para dentro da igreja. E a gente, em tantas coisas, irmãos, em tantas e tantas coisas que a gente age dessa maneira, a gente idolatra coisas que não são Deus, a gente aprende comportamentos que não são de acordo com o que a palavra de Deus fala, a gente reproduz e até ensina, batiza eles, ensina dentro da igreja, de uma maneira que não é o padrão do reino de Deus. Porque a gente acaba perdendo nossa identidade também, enquanto povo de Deus. A gente esquece de ser uma embaixada. A gente esquece de promover e valorizar os valores do nosso reino.
A irmã aqui ainda agora falou sobre isso, sobre a palavra, o poder da palavra. E às vezes a gente diz que quer viver, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus e nunca nem leu a Bíblia inteira. Está difícil. Porque eu não vou saber como viver, eu não vou saber como é essa identidade dessa pátria que eu estou aguardando, desse reino ao qual eu pertenço. E a gente vai sendo absorvido pela cultura ao nosso redor, que não teme a Deus, pelo contrário, que está aguardando nós dizermos a eles como que isso agrada a Deus, nós dizermos a eles como é que se vive uma boa vida realmente, nós dizermos a ele quem Deus é. Então a gente não pode se adaptar nessa terra estrangeira, como Israel se adaptou e se perdeu e foi destruída. Da mesma maneira, nós que estamos vivendo aqui hoje, somos cristãos, essa palavra de Pedro ela serve de encorajamento para a gente também, para a gente não se adaptar à cultura ao nosso redor, a gente não se adaptar aos valores ao nosso redor, a gente começar a viver, a trabalhar, a viver em família, a criar filhos, a dirigir no trânsito, a interagir com as leis e com o governo e lidar com a criação de Deus. Tudo isso de acordo com o que a palavra fala. E a perseguição ela vai vir por conta disso, irmãos, porque, como a gente falou, o povo de Israel no deserto, eles eram aquele povo diferente. E todos os reis, todos os povos que viviam ali perseguiram a eles. E depois, quando eles entraram em Canaã, eles continuaram lutando e continuaram tendo guerra com vários povos, porque eles eram um povo diferente. E havia hostilidade. O estrangeiro ele é sempre hostilizado. Da mesma maneira, aqui no tempo de Pedro, o povo também era hostilizado por ser diferente. E não é diferente para nós. A gente falou sobre a Coreia do Norte, a gente tem realmente que orar por eles, são irmãos que precisam, que não têm liberdade de culto. Mas, irmãos, a gente não precisa ir tão longe, não. Eu moro no estado, eu sou do Pará. Lá, qualquer advogado que vai para o interior, para uma região mais de fronteira, digamos assim, que tem muita fazenda, muitas questões agrárias de terra, qualquer advogado, qualquer procurador público que vá lá e que tente fazer as coisas corretas, vai ser morto. Isso acontece com muita frequência. Muita frequência. A gente tem constantemente isso. Eu já fui ameaçada de ser despedida do meu emprego por não ceder a algo que eu considerava injusto, que solicitações de paz que consideravam injustos. Eu tenho uma amiga que ela foi funcionária pública, era uma arquiteta formada, trabalhava na prefeitura, ganhava um salário de miséria, de R$ 1.200, estava precisando de um tratamento médico, e ofereceram para ela um condomínio fechado que não estava de acordo com a legislação ambiental da cidade, queriam aprovar, e ela, como cristã, ela disse, não, isso aqui não está de acordo com a lei, não pode ser aprovado. E eles ofereceram o suborno de R$ 30 mil para ela, para aprovar aquilo. E todo mundo fazia isso na repartição que ela trabalhava. E ela teve que falar não, precisando de dinheiro, mas teve que falar não. E era criticada e foi ameaçada. A Bíblia fala que todo aquele que buscar viver de acordo com a vontade de Deus, ele vai sofrer perseguições. Isso não é uma exclusividade, né, da Coreia do Norte. Eles têm, de uma maneira mais ostensiva e mais forte, com certeza é. E eu não estou menosprezando isso. Mas eu estou falando que às vezes a gente não é perseguido, não é porque aqui não tem perseguição, mas é porque a gente está sendo muito passivo. A gente entrou no ritmo da cultura do povo, a gente deixa de ser um peregrino estrangeiro, a gente deixa de incomodar. Porque o mundo ao nosso redor ele não vive de acordo com os valores que nós cremos, os valores do reino de Deus. E se nós vivermos, nós vamos incomodar. E vai haver perseguições. E Pedro fala isso aqui. A partir do versículo 20, do capítulo 2 de 1 Pedro, no 19, aliás, ele fala assim, isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Deus ele chama a gente para seguir os passos dele. Uma outra história, eu conheço uma pessoa que ele é de uma universidade pública e ele trabalha lá. E ele começou a exigir honestidade nos processos de seleção, nos editais de seleção. E ele comprou uma grande briga, e ganhou muitos inimigos e muita perseguição, porque ele é um cristão. E ele falou que ele queria trabalhar da maneira correta. E ele ganhou muita dor de cabeça da qual ele não precisava. Simplesmente ele ficasse calado. E muitas vezes a gente fica calado quando a gente se depara com essas situações. Eu confesso, eu fiquei algumas vezes calada em situações de escola, que eu vi coisas que não concordava, e fiz, e me envergonho. Porque é mais fácil, porque não dá dor de cabeça.
Porque se a gente quiser realmente lutar e viver de acordo com os valores do reino onde nós estamos, nós vamos desagradar as pessoas. Nós vamos conseguir inimigos. Nós vamos ganhar muita dor de cabeça. Vamos ganhar muito problema. E essa pessoa que eu conheço passou anos de dor de cabeça, de enxaqueca, porque as pessoas perseguiam, por aquela pessoa exigir um processo seletivo justo e não deixar os peixes, né, passarem no concurso. E exigir que fossem pessoas capacitadas de acordo com aquilo que era exigido pela lei, por editais e tudo mais. Uma outra história, essa história talvez seja conhecida de alguns, né? O Tim Keller ele fala sobre ela. Era um homem que ele era chefe de uma moça numa empresa em Nova York. E essa moça ela era recém-contratada na empresa e ela fez um erro muito grave. Ela cometeu um erro grave e ela ia ser demitida por aquele erro. Só que a moça era o primeiro emprego, então aquilo era algo muito danoso para ela. E o chefe dela, o líder de equipe dela, assumiu aquele erro em lugar dela. E ele disse para os superiores que ele tinha cometido aquele erro. E o superior brigou muito com ele, falou que absurdo você, um empregado tão experiente, fazer um erro desse. E aquele homem ouviu tudo aquilo e foi repreendido, mas ele não perdeu o emprego. Ele continuou, apesar de ser duramente repreendido, ter sofrido alguma represália. E aquela mulher ela ficou sem entender por que aquele chefe dela tinha feito aquilo. E ela perguntou a ele não quis dizer, e ela perguntou e insistiu, até que um dia ele falou, não, eu sou cristão. E eu sabia que você ia perder o seu emprego, ia ser muito ruim para você e para o seu currículo. E eu assumi, porque para mim ia ser um dano menor. E ela ficou tão chocada com aquilo, daquele homem que não tinha nada a ver, ele podia muito bem era justo ele ter permitido que ela assumisse seu erro e continuasse com a vida dele tranquilamente. Mas aquela atitude dele fez com que aquela mulher, que não tinha nada a ver com Deus, ela foi no domingo seguinte, ela foi numa igreja, porque ela perguntou, que igreja você vai? E no domingo seguinte ela estava naquela igreja para entregar a vida dela para Jesus, porque ela queria seguir aquele Deus daquele homem. Um Deus que... E ele mostrou quem Deus é, um Deus que se sacrifica por amor ao outro. Aquela pessoa que eu falei na universidade, ela mostrou quem Deus é, um Deus de justiça, um Deus que não tolera a iniquidade, a desonestidade. A minha amiga que eu falei que trabalha na prefeitura, que recusou um suborno de 30 mil reais, ganhando 1.200 reais e precisando do dinheiro por questões muito justas, ela mostrou quem Deus é, que Deus é um Deus santo, Ele é um Deus incorruptível. E as pessoas viram. E alguns caçoaram, essas pessoas ganharam muito problema, elas não tiveram uma vida tranquila e relaxada nessas circunstâncias. Não foi um testemunho lindo e maravilhoso. Mas elas mostraram quem Deus é para o mundo. E a gente tem responsabilidade, irmãos. Cada um de nós é um sacerdote. E a gente é chamado por Deus para diariamente, onde a gente está, a gente manifestar o reino dele, mostrar quem é esse Deus para os outros, para o mundo ao nosso redor, que precisa desesperadamente da manifestação dos filhos de Deus. Você está conseguindo entender? Amém? A gente precisa aprender a viver dessa maneira, de maneira que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, na hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, que tudo isso fale quem Deus é, que tudo isso aponte para Ele, que Ele seja o centro de tudo isso, que todas as coisas converjam para Ele, estejam convergindo para Ele. Ele é o centro, Ele é a razão, não somos nós mesmos. Não é nossa satisfação, não é a nossa plenitude, não é nossa paz, uma vida pacífica e tranquila. Mas é Ele, somente Ele. E Ele sofreu, e Ele pagou o preço, Ele foi estrangeiro e peregrino aqui na terra também. E da mesma maneira nós somos. E a gente tem que aprender a viver cada dia, realmente entendendo. Eu sou um peregrino, eu sou um estrangeiro, mas eu sou um embaixador. Eu tenho uma pátria para promover aqui, eu tenho os interesses do meu rei para promover aqui. Eu tenho que mostrar a cultura do reino ao qual eu pertenço, o reino que vai vir um dia. Eu tenho que ser um embaixador, eu tenho que ser um sacerdote, eu tenho que mostrar para as pessoas quem é o meu Deus, interceder por elas, clamar a Deus por elas e mostrar a elas quem esse Deus é, anunciar a elas quem Ele é. E eu também tenho que entender que isso vai me levar a ser perseguido, manter minha identidade. Né? Isso vai trazer perseguição, vai trazer dificuldades também. Mas mesmo assim, a gente tem uma promessa, a gente sabe que Ele virá, Ele vai voltar. E um dia nós reinaremos com Ele, estaremos com Ele para sempre. E todas essas dificuldades do tempo presente, elas vão ter passado. Toda a dor de cabeça, toda a enxaqueca que a gente recebe aqui no momento, as doenças, as dificuldades, as perseguições, em todo lugar, isso tudo vai ter passado. E a gente vai reinar para sempre com Ele, vai continuar para sempre em unidade, em amor, em harmonia, em união com Ele. E a gente aguarda esse dia.
porque aqui não é o final. A nossa vida diária aqui, o dia a dia da gente, ele é importante, ele é muito importante, só que ele não é o principal e nem é o alvo final. O alvo final é lá, é Ele. É a vinda dEle, é o retorno dEle, é a glória dEle. E eu queria convidar você a pensar, a refletir sobre isso. E a pensar, como que você está fazendo isso? Como que você está manifestando o reino de Deus? E eu sei que não é fácil, eu dei aqui só alguns exemplos, mas eu sei que é difícil, a gente está falando de 24 horas por dia, e é isso mesmo. É você manifestar quem Deus é para a sua família, para os seus filhos. É você manifestar para o seu cônjuge, para os seus vizinhos, para os carros que dirigem do seu lado no trânsito. É manifestar para os funcionários das lojas que você faz compras. Para todo mundo que passa no seu lugar, quem Deus é. Para todo mundo que convive com você em algum sentido. É mostrar quem é o seu Deus e que reino você faz parte. Não é fácil. É uma morte. E é isso mesmo. É morrer para nós mesmos, para viver para Ele. Né? Eu não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu viver que eu vivo no mundo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É essa a chamada. Esse é o encorajamento de Pedro para nós. Para a gente viver realmente, a gente ser essa nação santa, esse sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a gente entender o que isso significa. E viver de acordo com esse chamado. Amém? Vamos orar. A gente vai ter um momento agora, eu vou pedir para o Saulo vir aqui na frente. A Claire tinha falado sobre a gente fazer um momento da gente orar um comissionamento. Né, para você começar a refletir como que você, na sua área de trabalho, na sua família, no seu trabalho, como que você pode viver como um sacerdote, como um peregrino, como um embaixador. E a gente quer orar e quer te enviar nesse sentido. A gente, às vezes, envia pastor, envia missionário, mas a gente quer enviar donas de casa, a gente quer enviar empresários, a gente quer enviar enfermeiros, quer enviar médicos, quer enviar professores que entendam realmente que você está indo como embaixador e como um sacerdote. E a gente quer te enviar para o local que você vai todo dia. E você ser enviado realmente por nós em oração, cheio de autoridade, de unção que vem de Deus para você viver essa vida e testificar quem é o nosso grande Deus. Amém. Irmãos, esse seminário é muito interessante. Ele surgiu aqui numa conversa com alguns membros da VEM, da gente poder, como igreja missionária, ampliar a ideia do que é missões, né? E fique tranquilo, não vou dar ralo em você não, para você não ter ido ontem. Só acho que você perdeu, você viu aqui. Das 9 às 5, essa intensidade aqui, né? E nós vamos agora, nessa conversa que teve, surgiu o interesse de fazer uma oração simbólica que expresse essa verdade na sua vida, que sai daqui e vai viver neste mundo como embaixador, mas num contexto profissional específico, vocacional, em toda uma realidade, toda uma cultura que envolve o seu fazer diário. Então, eu queria te convidar a ficar em pé, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos e agora pensasse aonde você está inserido profissionalmente, neste mundo. Pensasse um pouco no seu fazer diário, naquilo que você foi chamado, estudou, aprendeu como ofício a fazer e faz no seu dia a dia, que expressa a sua vida laboral, que expressa às suas 8 da manhã, às suas 5 da tarde, ou à noite, enfim. Pensa nesse lugar aí agora, de olhos fechados, por favor. Pensa na estrutura, pensa nas pessoas que você convive diariamente. Pensa no seu chefe, no seu superior. Pensa nos seus clientes, nas pessoas que são servidas por você, que vêm até você. Pensa nos desafios que você tem lá todos os dias. Pensa um pouco na qualidade ética que esse dia a dia, todos os dias, vem te questionar aonde você está. E inspirados nessa palavra do Senhor, a partir do seu imaginário agora, daquilo que você pensou, meu convite é que você coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Senhor, aqui estamos, Pai, como embaixadores de Cristo,
do teu reino. Donas de casa, professores, comerciantes, empresários, servidores públicos, profissionais de saúde. Estamos aqui, Senhor. E nós nessa manhã queremos sair daqui, Pai, mais uma vez, ou talvez de maneira inaugural para muitos aqui, enviados pelo Senhor para estes lugares. Senhor, esses lugares não são os lugares que nós ganhamos dinheiro, Deus. Que pensamento equivocado esse. Nós não estamos nestes lugares diariamente para ganhar dinheiro, para pagar os boletos e comprar coisas. Esse é o pensamento deste mundo caído. Senhor, o nosso trabalho ele não é uma maldição, Deus, a qual a gente conta os dias para que essa maldição acabe nas nossas vidas, para que a gente se aposente. Meu Deus, que pensamento caído, desprovido de Bíblia esse pensamento. Nosso trabalho não é uma maldição. Senhor, como embaixadores, nós estamos plantados neste lugar, pelo Senhor, pelo próprio Deus, seja na nossa casa como a dona de casa, que tem no seu nicho os seus vizinhos e os lugares onde essa dona de casa vai. Até um empresário com muito network, que conversa com muitas pessoas, passando por todos nós. Nós estamos plantados nessas áreas da sociedade, para ser sal e luz, como pequenos cristos, Deus. Por isso, nessa manhã, Deus, eu quero comissionar os meus irmãos aqui, Senhor, em nome de Jesus, e enviá-los para que essa segunda-feira a Tua palavra possa ecoar nos seus corações, ao bater o ponto, ao assinar o ponto, ao abrir a loja, ao começar o ofício diário, semanal, que a Tua palavra ecoe nos seus corações, Deus, em nome de Jesus, e a Tua verdade possa libertar cada um de si mesmo, e afirmar quem o Senhor é, Deus. Obrigado por essa igreja missionária, sim, Deus, não perfeita, mas que tem o desejo iminente de acertar no Senhor. Obrigado, porque é maravilhoso ver o Senhor vindo mais uma vez nas nossas vidas aqui nesse lugar, com revelação tão profunda dos céus, Deus. Fortaleça os nossos corações, porque como a gente entendeu um pouco mais aqui, viver como embaixadores é encarar a perseguição. Não precisa ir tão longe, basta viver o reino. É encarar a inimizade, é encarar um esforço, é encarar tanta coisa, Senhor, que uma vida deste mundo tradicional corre disso. Mas nós queremos, Senhor, pelo Senhor, não por nós, que como foi bem dito aqui, eu quero terminar minha oração com essa lembrança eterna. Nós não somos deste mundo, Deus. Nós não somos deste mundo, estamos voltando para casa. Até lá, Senhor, que a nossa vida seja gasta para poder expressar quem Tu és, Deus. A Tua glória, Senhor. A Tua glória, Pai. Por isso, sê conosco, Senhor, neste envio. Sê com cada um aqui, Senhor. É uma simples oração, mas é uma oração que expressa aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer, Deus. É uma oração feita e baseada na Tua palavra, Senhor. Por isso, recebe os nossos corações, recebe a nossa atitude de devoção, com a mão no coração, dizendo, Senhor, é Teu, tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu e das Tuas mãos tu damos, Pai. No nome de Jesus. Amém.